9 de abril de 2025, 13ª sessão ordinária do primeiro período do primeiro ano da 15ª legislatura 2025-2028. Terceira sessão ordinária consecutiva do mês de abril de 2025. Cumprimento os nobres colegas, servidores da casa e o público que nos assistem. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, autorizo o primeiro secretário a proceder com a leitura do texto sagrado para reflexão. Senhor presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, assim cumprimentando a mesa, cumprimentando os pares dessa casa, nossos visitantes, doutor Ícaro Braga, secretário de Saúde, Isaac Ramos, pessoal que nos assiste, Raimundo, fique à vontade, esta casa é nossa. Farei menção, senhor presidente, de Provérbios capítulo 12, versículo 1. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Feita a leitura, senhor presidente. Peço ao secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimentando todos os pais da casa, todos os nossos servidores, e sinta-se cumprimentado todos os presentes, citado pelo nosso vereador Junimar Normandes dos Santos. Ata da 12ª sessão ordinária da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Alvorada do Norte, Estado de Goiás, realizada às 20 horas do dia 8 de abril de 2025, sob a presidência do senhor Renê Tavares de Souza, MDB, tendo como vice-presidente o vereador Junimar Normandes dos Santos, PSDB, primeiro secretário, vereador Divino Pereira de Jesus, União, segundo secretário, vereador Antônio Marques da Silva, PSDB, presentes, Clauderson Rodrigues de Melo, PRD, Damião Natal de Lima, PP, Jazila Munier Leão, União, Júlio César Pereira da Conceição, União, e Kleber de Almeida Lopes, PRD. Observando as formalidades regimentais sob a proteção de Deus, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Em ato contínuo, pediu ao vereador Júnior Legal que realizasse a leitura da palavra de Deus para reflexão. Feito isso, autorizou o vereador Kleber Sebim a proceder com a leitura da ata da sessão anterior, que, conforme lida e submetida em votação simbólica, foi aprovada. Pauta do dia, pequeno expediente. Foi informado sobre o protocolo dos ofícios 507, 508, 509 e 510/2025, do analista judiciário Cleito Pimentel, solicitando o uso do auditório populares. Grande expediente, a deliberar, discussão e votação do requerimento 03/2025, datado de 12/3/2025, de autoria do vereador Júnior Legal, que requer ao Executivo Municipal recursos estaduais para fins específicos de realizar ampla reforma no prédio da Imaté, unidade local de Alvorada do Norte. Em discussão, fez o uso da palavra o autor para justificar que a última reforma no referido prédio foi realizada há 13 anos atrás. Explanou que, em reunião com o coordenador regional, juntamente com o prefeito, verificaram que a forma mais viável para a execução da reforma seria através de recursos estaduais. Em votação simbólica, aprovado. Discussão e votação da indicação de serviço 005/2025, datada em 19/2/2025, que indica ao Executivo Municipal a construção de uma rotatória no cruzamento da rua Juscelino Kubitschek, Jurema e 12 de outubro, com a Avenida Senador Ramos Caiado e Pedro do Vico. Em discussão, justificou o autor que o referido local é movimentado por ser cruzamento de várias ruas que dão acesso às escolas e estabelecimentos. Destacou a importância da execução do pleito para a segurança dos pedestres e organização do trânsito. Em a parte, o vereador Cabo Jazi parabenizou o nobre colega, lembrando que o mesmo autor já havia feito uma indicação nesse sentido, porém não foi atendido. Se comprometeu a conscientizar o prefeito da importância do pleito, quando tiver oportunidade. Em votação simbólica, aprovada. Discussão e votação da indicação de serviço 016/2025, datada em 10/3/2025, de autoria do vereador Damião, que indica o Executivo o serviço de Moraes das Ruas
não pavimentadas no bairro Centro Alvoradinha, através do caminhão-pipa. Em discussão, o autor expressou preocupação com a saúde respiratória dos moradores, pois com a chegada da estiagem aumenta a poeira. Em votação simbólica, aprovado. Discussão e votação da indicação de serviço número 018/2025, datada em 12/3/2025, de autoria do vereador Damião, que indica ao Executivo Municipal para o Colégio Raimundo Mendes, localizado na Fazenda Conceição, da tampa para a caixa d'água, além de sinal de internet aos moradores. Em discussão, o autor justificou que a caixa d'água está exposta há muito tempo, recebendo todo tipo de impureza, que afeta a qualidade da água. Aproveitou para pedir a implantação de um parque de diversão para as crianças. Em a parte, o vereador Júnior Legal demonstrou surpresa com o fato de não ter internet no local. O autor explicou que já foi internet no local, mas foi cortada. Em a parte, o vereador Tony Mecânico relatou que a falta de internet tem prejudicado a comunicação entre os alunos e os motoristas dos ônibus. Aproveitou para comentar que no VaptVup também não tem internet aberta. Em votação simbólica aprovada. Discussão e votação da indicação de serviço número 17/2025, datada de 10/3/2025, de autoria do vereador Cabo Jazir, que indica ao Executivo Municipal a construção de um ponto de ônibus no bairro Jardim das Acácias, nesse município. Em discussão, explanou o autor que os alunos, enquanto esperam o ônibus escolar, ficam sujeitos e expostos ao sol e chuva. Em votação simbólica, aprovado. Discussão e votação do requerimento 014/2025, datado em 12/3/2025, de autoria do vereador Divino, que requer ao Executivo Municipal, junto aos órgãos competentes, em especial o DENIT, a construção de uma ciclovia na BR-020, com sinalização no percurso que liga Ipiranga ao Trevo de Alvoradinha. Em discussão, discutiu a matéria o autor para destacar o risco oferecido aos pedestres e ciclistas, que trouxe a duplicação da BR-020, pois quase não há acostamento. Concedeu a parte ao vereador Cabo Jazir, que destacou a recorrência desde o pedido nessa casa. Sugeriu que o Executivo reivindicasse ao deputado Adriano do Baldi a execução do pleito. Em a parte, o vereador Damião concordou e apoiou a matéria. Em votação simbólica, aprovado. Discussão e votação da indicação de serviço 020/2025, datada em 2/4/2025, de autoria do vereador Júlio da Laranja, que indica ao Executivo Municipal a máquina retroescavadeira para a realização do serviço de escavação para a construção de tanques de peixe para atender os produtores do assentamento da Fazenda Brunet, Alvorada PA2. Em discussão, fez o uso da palavra o autor para explicar que, apesar de o Senar oferecer cursos, os produtores não têm recursos para a reconstrução de tanques de criação de peixe. Em a parte, o vereador Cabo Jazir destacou que é o papel do Executivo dar apoio aos pequenos produtores. Sugeriu que seja feita uma relação dos interessados para que a máquina possa ser atendida. Concedeu a parte ao vereador Damião, que afirmou que o prefeito garantiu que em breve enviará a máquina para realizar o serviço. Em votação simbólica, aprovado. O senhor presidente afirmou que as matérias aprovadas serão encaminhadas ao chefe do Executivo para conhecimento. Finalizada essa parte, passou então ao momento reservado às comunicações de liderança. Fez o uso da palavra o vereador Júnior Legal para pedir que seja encaminhado ofício da aprovação da matéria, que trata da reforma da Emater Regional de Posse e a unidade local da Emater. Em seguida, o vereador Cabo Jazir, ainda sobre a indicação relacionada à construção da ciclovia, lembrou ser uma obra relacionada de prioridade para o deputado federal e memorou a época do deputado Pedro Chaves, que direcionou muitas obras ao município. Após, o vereador Kleber Sebim comunicou que esteve hoje na prefeitura para cobrar sobre o patrulhamento da GO que liga Alvorada do Norte a Sítio da Abadia. Foi informado que a Goinfa marcou uma reunião para amanhã, para fazer o levantamento da estrada. Ainda nesta reunião, foi informado que a data da abertura do Centro Especializado de Reabilitação em breve será divulgada.
Também que já foi feito o projeto para início da reforma do Hospital Municipal. Se direcionou aos parlamentares, parabenizando pelo mandato ativo e pedir que sejam selecionadas as prioridades para que o prefeito possa atender. Sobrecarregado nesse início de mandato, dando continuidade, observando a presença de colo deliberativo, o senhor presidente declarou aberta a ordem do dia a deliberar, segunda discussão e votação do projeto de lei 002/2025, de autoria do vereador Damião, declara como utilidade pública municipal a Associação dos Trabalhadores Rural na Agricultura Familiar do projeto de assentamento Rio Corrente e da outras providências. Em discussão, o autor da matéria pediu voto favorável, ressaltando a relevância da matéria para o produtor rural do município. Informou sobre a intenção da associação, após a sanção da lei. Em a parte, o vereador Kleber Sebim cumprimentou o autor pela paciência em aguardar o correto trâmite da matéria. Afirmou que, após a legalização, a referida associação vai conseguir receber benefícios, recursos para benefício da zona rural. Em votação nominal, aprovado por unanimidade. Deliberação sobre a urgência requerida pelo chefe do Executivo ao projeto de lei número 009/2025, apresentado na sessão anterior, que autoriza a celebração de convênio para implantação de programa de estágio no município de Alvorada do Norte e da outras providências. Pela ordem, o vereador Cabo Jazir fez questionamento em relação à apresentação da matéria, pedindo a leitura da mesma. Feita a leitura do projeto de lei, foi dado prosseguimento e apreciação da urgência requerida. Assim, o senhor presidente consultou cada parlamentar. Não havendo objeções, foi declarada aprovada a urgência requerida pelo chefe do Poder Executivo. Após, pediu aos membros das comissões permanentes que se reúnam com o assessor jurídico da Casa para emissão dos respectivos pareceres, os referentes aos projetos de leis que tramitam em regime de urgência, para que sejam finalizadas as votações ainda nessas sessões desse mês. Esclareceu que os pareceres poderão ser emitidos em conjunto. Passou, então, às considerações final. O primeiro orador inscrito, vereador Cabo Jazir, justificou o seu pedido de leitura do projeto de lei pela relevância da matéria para os jovens do município, confirmação do contrato com o Instituto para implantação do programa de estágio no município. Depois pediu a elaboração de indicação de serviço, solicitando o serviço de drenagem com instalação de manilhas na localidade próxima ao Ducha. Em a parte, o vereador Damião concordou com a situação precária do local. Em a parte, o vereador Tony Mecânico afirmou que em alguns locais possui mina d'água, o que agrava o problema. O próximo orador, o vereador Júlio da Laranja, parabenizou o Executivo e o Secretariado pelo trabalho e solicitou que seja feito um requerimento solicitando a instalação de placas de identificação dos eixões e postos artesianos na zona rural. E não havendo mais oradores inscritos, verificando que nada mais havia a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Para constar, mandou lavar a ata que, conforme achada e lida, vai assinada pelo presidente Renê Tavares de Souza e o primeiro secretário Divino Pereira de Jesus. Feita a leitura, senhor presidente. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pequeno expediente. Nada a deliberar. Está encerrado o pequeno expediente. Grande expediente. Apresentação, discussão e votação de matérias legislativas. Nada a deliberar. Aviso aos nobres colegas que as reivindicações solicitadas nas sessões anteriores serão apresentadas na próxima sessão. Está encerrado o grande expediente. Comunicações de liderança. Espaço reservado a comunicações dos senhores líderes, o vereador líder da bancada ou líder do governo que queira fazer pequenas comunicações, o momento oportuno. Os líderes de bancada do Executivo terão até 3 minutos para suas comunicações sem apartes. Vereador Júnior Legal. Senhor presidente, não podia deixar de usar a palavra nesse momento para cumprimentar meu presidente do PSTB, Márcio Elmo, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, doutor Ícaro, secretário municipal de saúde, as senhoras que fazem presente aqui, Raimundo, e que volte outras vezes, né? E aproveito também nessa minha fala
que todas essas matérias que já foram lidas aí pelo secretário ad hoc, Kleber Sebinho, são matérias pertinentes. Eu não vou fazer nenhuma discussão da matéria, mas uso esse espaço aqui como líder do governo para dizer que são matérias relevantes para o município, que eu acredito que, como é uma matéria de urgência, né, amanhã a gente podemos finalizar essas matérias e cumprimentar o prefeito, né, por essas matérias, que são matérias que vão adequar não só o município a algumas situações que estão defasadas, e também requerer junto ao governo do Estado, casas populares, regularizar alguns salários de servidores que não estão adequados, que no passado alguns foram contemplados e outros não, né? E agora ele está adequando tudo igual, o senhor prefeito. Então, fica aqui meus cumprimentos e o registro, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Kleber Sebinho. Não havendo ninguém mais para fazer uso da palavra, encerra-se a comunicação de liderança. Ordem do dia. Observando a presença de quórum deliberativo, declaro aberta a ordem do dia. A deliberar. Item 1 da pauta. Votação da redação final do processo número 066-2025, SAPL, projeto de lei número 002-2025, datado de 13 de março de 2025, de autoria do vereador Damião Natal de Lima, PP, que declara como de utilidade pública municipal a Associação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar do projeto de assentamento Rio Corrente Astrafc e da Providências. Sem discussão, está em terceira e última votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Autoriza a extração do autógrafo de lei e envio ao chefe do Executivo para a competente sanção. Item 2 da pauta. Discussão e votação do parecer número 009-2025 das comissões em conjunto, Comissão de Justiça e Legislação, CJL, e Serviços Públicos, CSP, opinando favorável pela aprovação do processo número 078-2025, SAPL, projeto de lei ordinário número 006-2025, datado de 21 de março de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Executivo a alterar o sentido da via, passando a ser via de mão dupla a Avenida Bernardo Saião, no bairro Central, e da outras providências. Peço ao secretário fazer a leitura do parecer número 009-2025 da CJL, em conjunto com a Serviços Públicos. Parecer 009-2025, sobre o projeto de lei 006-2025, de 21 de março de 2025, protocolado no Sistema de Apoio do Processo Legislativo, SAPL, sobre o 78-2025, em 24 de 3 de 2025. Interessado, chefe do Poder Municipal. Assunto: autoriza o chefe do Executivo a alterar o sentido da via, passando a ser via de mão dupla a Avenida Bernardo Saião, no bairro Central, e da outras providências. O projeto de lei 006-2025 foi regimentalmente protocolizado na Câmara Municipal em 24 de 3 de 2025, apresentado na proposição da pauta do dia 7 de 4 de 2025 e lido em plenário, sendo encaminhado às comissões de Justiça e Legislação, que por sua relatoria tem manifestar no tocante da constitucionalidade e legalidade, no qual passa a relatar conforme segue. A matéria legislativa está instruída com exposição dos motivos para tornar o sentido da via da Avenida Bernardo Saião como de mão dupla. Esclarece o senhor prefeito que a proposta de alteração vem de encontro com o anseio dos comerciantes, motoristas de carros e motos, e mais recente, através da indicação de serviço do vereador Jazila Munier Leão, e assim o Executivo Municipal, com os responsáveis pela pasta competentes de sua administração, após estudos, levantamentos, verificou também que a população deseja a tempo que tal objeto fosse proposto. Insta-nos mencionar que a indicação de serviço proposto pelo autor, já fora do objeto de vários pronunciamentos nos parlamentos,
na administração anterior. Com essa explanação, passamos então ao estudo da viabilidade do projeto de lei no que tange o interesse público. Artigo 182 da Constituição Federal menciona a garantia do bem-estar social dos seus habitantes, combinando com o artigo 149 da Lei Orgânica Municipal, ficando atendido que o interesse em que as funções sociais da cidade seja plenamente desenvolvida e dos habitantes da cidade. Outro sim consoante menciona, Dr. Eduardo Jorge, no parecer jurídico, acostado aos autos, iniciativa do chefe do Executivo, encontra respaldo também no artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, quando compete privativamente ao município, dentre outras atribuições. Sinalizar vias urbanas municipal, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização, regularizar o tráfego e o trânsito nas vias públicas municipais, atendida às necessidades da locomoção das pessoas portadoras de deficiência física. Do parecer anteexposto que a matéria está em conformidade com a lei maior e preenche legalidade, não encontrando para sua tramitação, uma vez que o fim social foi atingido e manifestamos favorável ao projeto de lei em sua regular tramitação para douta apreciação. É o parecer, presidente Junimar Normandes dos Santos, relator Kleber de Almeida Lopes, secretário Júlio César Pereira da Conceição, Comissão de Serviços Públicos, relatório. Compete à Comissão de Serviço Público emitir parecer sobre os projetos de lei referentes às obras e serviços públicos em geral, plano diretor, aquisição, alienação e concessão de bens imóveis do município. No caso em tela, ao estudo do projeto de lei 006/2025 do Executivo Municipal, conforme o artigo 59 do Regimento Interno, cabe, dentre outras atribuições, opinar quanto ao mérito conforme disposição no inciso do mesmo diploma legal, quaisquer obras, empreendimento e execução de serviços públicos locais. Quanto ao planejamento da cidade, cumpre informar que encontra previsto na Lei Complementar 12/2016, de 25/11/2026, que dispõe sobre o Plano Diretor Municipal Participativo de Alvorada do Norte, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal, no capítulo 3 da Lei nº 10.257/2001, Estatuto das Cidades do artigo 149 e o parágrafo da Lei Orgânica Municipal e da outras providências, que em seu artigo 81 estabelece sobre a gestão do trânsito. Anteexposto, com a iniciativa do chefe do Executivo, que o objetivo de transformar a via da Avenida Bernardo Saião em via de mão dupla, inserida nesse projeto de lei, atinge a finalidade social para a população. Parecer, sendo assim, esta comissão permanente compartilha do mesmo entendimento do assessor jurídico e da Comissão de Justiça e Legislação, na Lattes PL 006/2025, e desta forma manifesta favorável à matéria do Executivo Municipal. Quanto ao mérito, essa comissão, por sua relatoria, havendo necessidade, poderá manifestar o seu entendimento quando da discussão em plenário. É o parecer, presidente Antônio Marques da Silva, relator Divino Pereira de Jesus, secretário Clauderson Rodrigues de Melo. Feita a leitura, senhor presidente. Está em discussão o parecer. Encerrada a discussão, está em votação nominal. Vereador Cabo Jazê, como vota? Favorável. Vereador Júnior Legal, como vota? Sim, senhor presidente. Vereador Kleber Sebinho, como Favorável. vota? Vereador Damião, como vota? Favorável, senhor presidente. Vereador Júlio da Laranja, como vota? Favorável. O vereador Tony Mecânico, como vota? Favorável. O vereador Clauderson, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Divino, como vota? Favorável, senhor presidente. Aprovado o parecer. Item 3 da pauta. Discussão e votação do parecer número 010 de 2025 das comissões em conjunto CJL e CFO, opinando favorável pela aprovação do processo número 079 de 2025, SAPL, projeto de lei ordinária número 007 de 2025,
datado de 21 de março de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que fica autorizado a realização de termo de convênio que entre si celebram o município de Alvorada do Norte, Goiás, e a Associação da Casa da Criança Pequeno Edson, de Posse, Goiás, e da outras providências. Peço ao secretário fazer a leitura do parecer número 010 da CJL, em conjunto com a CFO. Projeto de Lei 007/2025, de 21 de março de 2025. Fica autorizada a realização de termo de convênio que entre si celebra o município de Alvorada do Norte e a Associação Casa Pequeno Edson, Posse, Goiás, e da outras providências. Do relatório, protocolado nessa casa via sistema SAPL 24/3/2025, foi dado conhecimento aos senhores vereadores na sessão ordinária de 7/4/2025, com distribuição de cópias para o devido conhecimento. Na sequência, o PL vem a esta comissão permanente para a emissão do parecer opinativo dentro do prazo contido no artigo 57 do regime interno, a qual seguirá a análise da Comissão de Finanças e Orçamento. Mencionado sobre o parecer do assessor jurídico, Dr. Eduardo Jorge, anexado a este projeto de lei, manifestando de forma não vinculante que a matéria é constitucional e respeita a legalidade, razão pela qual deverá ser submetida e apreciada pelo plenário. Ademais, como se trata de matéria legislativa recorrente, haja visto a revogação da Lei Municipal 534/2023, esta CJL sugere pelo parecer em conjunto, nos termos do artigo 60 do Regimento Interno. Passamos, então, a discorrer sobre o projeto de lei. Em sua justificativa, ofício número 61/2025, acostado aos autos, o chefe do Executivo salienta da necessidade de firmar convênio com a Casa Criança Pequeno Edson, localizado em Posse, a fim de que a associação acolha em regime integral as crianças e adolescentes que se encontram em situação de abandono, encaminhadas pelo Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Justiça da Infância e Juventude da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social. O projeto de lei estabelece em sua redação as responsabilidades do município e da associação Casa da Criança Pequeno Edson, inscrita no CNPJ 05590 045 1000 de Ré 40, nos termos da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e Adolescente. Retroage seu efeito como lei 1º de janeiro, logo entende-se que a data base de correção anual será sempre no primeiro mês do ano. Da conclusão, a matéria encontra embasada no artigo 92 e 94, e tem o objetivo de acolher e atender crianças e adolescentes que estejam em situação de risco social, resiliência familiar ou apressão. Após todos os estudos necessários, a matéria atende ao que dispõe a legislação, possui interesse social, sendo pertinente e constitucional, motivo pelo qual esta relatoria tem o seu voto favorável pela tramitação plenária. Relator Kleber de Almeida Lopes. O parecer da CJL. Essa comissão, acolhendo o parecer jurídico e a relatoria, deixa consignado que, em vista da respectiva matéria legislativa, considerando que se encontra em conformidade à legislação que trata do Estatuto da Criança e Adolescente e considera que se encontra apto para ser levado em discussão e votação plenária desta Casa de Lei para apreciação do seu mérito. É o parecer, presidente Junimar Normandes dos Santos, relator Kleber de Almeida Lopes, secretário Júlio César Pereira da Conceição. Feita a leitura, senhor presidente. Está em discussão o parecer. Encerrada a discussão, está em votação nominal. O vereador Júnior Legal, como vota? Sim. O vereador Damião, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Kleber Sebinho, como Favorável. vota? O vereador Cabo Jazi, como vota? O vereador Júlio da Laranja, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Tony Mecânico, como vota? Favorável. O vereador Divino, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Neguinho da Borracharia, como vota? Favorável, senhor presidente.
Aprovado o parecer. Item 4 da pauta. Discussão e votação do parecer número 011/2025 da Comissão de Justiça e Legislação CJL, opinando favorável pela aprovação do processo número 088/2025, SAPL, projeto de lei número 008/2025, datado de 1 de abril de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a redação do parágrafo único do artigo 6º da Lei 507, de 17 de dezembro de 2021, e da outras providências. Peço ao secretário para fazer a leitura do parecer número 011 da CJL. Sobre o projeto de lei número 008/2025, de 1 de abril de 2025, interessado, chefe do Poder Executivo, altera a redação do parágrafo 1 do artigo 6º da Lei 507, de 17 de 12 de 2021 e da outras providências. Relatório, apresentado na sessão ordinária do 7 de 4 de 2025, com distribuição de cópia aos senhores vereadores, vem a esta comissão, mediante despacho do senhor presidente da Câmara, o projeto de lei acima do Executivo Municipal solicitando autorização plenária para alterar o artigo 6º da Lei 507 de 2021, que regulamenta o artigo 164 da Lei Municipal, número 35.1995, para concessão de diária aos servidores e agentes públicos municipal, nos termos do prazo contido no artigo 57 do Regimento Interno. Passamos, então, à emissão do parecer opinativo, ressalvando que a PL já se encontra analisada pela assessoria jurídica. Em sua justificativa, o prefeito municipal, senhor Davi Moreira, esclarece que o projeto de lei tem por finalidade delegar ao Executivo a competência, através de decreto, para revisar anualmente os valores da diária, que se trata da Lei Municipal 507 de 2021, já que não cita sobre a regulamentação sobre como fazer a sua majoração, assim como o adivinho da lei, aplicando ao índice acumulativo do INPC. O chefe do Executivo poderá fazer a revisão dos valores das diárias. Para isso, foi necessário que o artigo 6º da PL em questão sofresse alteração em sua redação, para que a forma de atualização fosse por decreto executivo. Parecer, após estudos necessários, a mais como iniciativa ao prefeito municipal para atendimento de suas despesas, e não encontrando de forma material ou constitucional, acolhendo ao parecer jurídico, somos de parecer favorável pelo seu prosseguimento e aprovação. E, nas sequências, estamos devolvendo o processo à mesa diretora para seguimento aos trâmites normais de deliberação plenária. Presidente, Junimar Normandes dos Santos. Relator, Kleber de Almeida Lopes. Secretário, Júlio César Pereira da Conceição. Feita a leitura, senhor presidente. Está em discussão o parecer. Encerrada a discussão, está em votação nominal. O vereador Kleber Sebinho, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Cabo Jazi, como vota? Favorável. O vereador Júnior Legal, como vota? Sim. O vereador Damião, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Júlio da Laranja, como vota? Sim. O vereador Clauderson, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Divino, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Tony Mecânico, como vota? Favorável. Aprovado o parecer. Item 5 da pauta. Discussão e votação do parecer número 012 de 2025 da Comissão CJL, em conjunto com a CFO e CSP, opinando favorável pela aprovação do processo número 090 de 2025, SAPL, projeto de lei ordinária número 009 de 2025, datado de 1 de abril de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza celebração de contrato para implantação de programa de estágio no município de Alvorada do Norte e da outras providências, tramitando em regimento de urgência nos termos do artigo 117 e 118 do Regimento Interno. Peço ao secretário fazer a leitura do parecer número 012 da CJL em conjunto com a CFO e CSP. Sobre o projeto de lei 009/2025,
de 1 de abril de 2025. Interessado-chefe do Poder Executivo. Assunto: autoriza a celebração de contrato para implantação do programa de estágio no município de Alvorada do Norte e da outras providências, tramitando em regime de urgência, nos termos do artigo 117 e 118 do Regimento Interno. Depois de apresentado na sessão ordinária do dia 7/4 de 2025, com distribuição de cópia aos senhores vereadores e deliberado sobre a sua urgência na sessão de 8/4 de 2025, vem essa comissão para, juntamente com a de Finanças e Serviços Públicos, que emita o parecer utilizando, para tanto, o disposto no parágrafo 2º do artigo 118 do Regimento Interno. Anexo ao PL se encontra o parecer jurídico do Dr. Eduardo Jorge da Cruz, opinando de forma não vinculante pela regular tramitação, pois que a concessão de estágios se trata de implantação de política educacional e que a acolha do processo deve a administração atender para modalidade e licitação de que menciona a Lei 14.133 de 2021. Assim, em reunião conjunta da comissão permanente acima citada, procederam com estudos necessários quanto à admissibilidade do projeto de lei 009/2025 do chefe do Executivo Municipal, concluindo pelo seguinte entendimento: a matéria legislativa se encontra de acordo com normas técnicas, onde o seu artigo 6º, o prefeito Davi Moreira estabelece que, em nenhuma hipótese, o estagiário formará vínculo empregatício com o município, sendo a relação regida integralmente pela Lei Federal 11.788 de 2008. No que tange os seus aspectos formal e material, o projeto de lei de interesse social local, por se tratar de uma etapa fundamental na formação acadêmica, proporcionando experiência no mercado de trabalho e diversos benefícios à sociedade, com incentivo à população jovem em favor do crescimento profissional, também está de acordo com o artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal. Quanto à técnica legislativa, essa consonância com a estabelecido em legislação vigente. Nesse sentido, a matéria está em conformidade também com o mencionado artigo 8º da Lei Orgânica. Com relação às questões financeiras que envolvem o projeto de lei, insta-nos mencionar que as despesas ocorrerá por dotação própria do orçamento público em vigência, e que ficou estabelecido no parágrafo 1 do artigo 4º, os seguintes valores: para o nível superior, carga horária de 20 horas semanais, 50 vagas, valor R$ 800. Para o nível médio ou curso profissionalizante, carga horária de 20 horas mensais, 50 vagas, valor R$ 700. Por se tratar de concessão de bolsa, complementação educacional e auxílio transporte, coube a competência também da Comissão de Serviços Públicos, conforme preceitua o inciso 7º do artigo 59 do Regimento Interno. Nessa esteia, aos membros da Comissão de Justiça e Legislação, Finanças e Orçamento e Secretaria de Serviços Públicos, deliberam favorável pela aprovação do projeto de lei número 009/2025, de autoria do chefe do Executivo Municipal, e, nas sequências, estamos devolvendo o processo à mesa diretora para seguimento aos trâmites normais e deliberação plenária. Presidente Junimar Normandes dos Santos, relator Kleber de Almeida Lopes, secretário Júlio César Pereira da Conceição. Parecer da CFO, presidente Damião Natal de Lima, relator Jazila Munier Leão, secretário Júlio César Pereira da Conceição. Parecer presidente Antônio Marques da Silva, relator Divino Pereira de Jesus e secretário Clauderson Rodrigues de Melo. Feita a leitura, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de proceder à votação, só uma correção. É 20 horas mensais, viu? Semanais. 20 horas semanais. Semanais. Ok. Encerrada a discussão, está em votação nominal. O vereador Júnior Legal, como vota? Sim. O vereador Jazi, como vota? Sim. O vereador Kleber Sebinho, como vota? O vereador Júlio da Laranja, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Damião, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Tony Mecânico, como vota? Favorável. O vereador Divino, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Clauderson, como vota? Favorável, senhor presidente. Aprovado o parecer.
Item 6 da pauta. Discussão e votação do parecer número 013/2025 da Comissão CJL, em conjunto com a CFO e CSP. Opinando favorável pela aprovação do processo número 092/2025, SAPL, projeto de lei ordinária número 010/2025, datado de 1 de abril de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo conceder premiações a participantes de eventos esportivos e culturais e da outras providências. Peço ao secretário para fazer a leitura do parecer número 013 da Comissão CJL em conjunto com a CFO e CSP. Projeto de Lei 010/2025, de 1 de abril de 2025. Assunto: autoriza o Poder Executivo conceder premiações a participantes de eventos esportivos e culturais e da outras providências. Trata-se de projeto de lei que foi dado conhecimento ao plenário no dia 7/4 de 2025, com distribuição de cópia aos vereadores para o devido conhecimento. Na mesma sessão foi despachada a essa Comissão de Justiça para a emissão do parecer, juntamente com a Comissão de Finanças e Serviços Públicos. Para tanto, por estar tramitando em regime de urgência especial, concedida por unanimidade plenária, no qual o senhor prefeito perderá a oportunidade e eficácia antinente no objetivo, iremos emitir o parecer em conjunto, consoante menciona o parágrafo 2º do artigo 118 do Regimento Interno. O PL já se encontra analisado pela assessoria jurídica dessa Câmara Municipal. Nesse sentido, em reunião conjunta nos membros das comissões permanentes, acima citado, procedemos com os estudos necessários quanto à admissibilidade do projeto de lei número 010/2025 do chefe do Executivo Municipal, concluindo pelo seguinte entendimento: a iniciativa legislativa para a matéria em apreço tem amparo no artigo 30 da Constituição Federal, no artigo 8º da Lei Orgânica Municipal sobre a legislação de interesse local. No que tange ao apoio que merece a prática esportiva, encontra respaldo no artigo 217 do caput da Constituição Federal, no artigo 177 da Lei Orgânica Municipal, com relação à solicitação do Executivo Municipal para conceder premiação a participantes de eventos esportivos e culturais. Vale mencionar que o evento abrangido pela Prefeitura Municipal serão alimentação, hospedagem, transporte, deslocamento, material esportivo, arbitragem, premiação, uniforme, treinamento de pessoal de publicação, além de pagamento das despesas medidas aos atletas de integrantes que estejam representando o município nas competições. Estabelece ainda sobre apoio destinado pelo município aos eventos citados no artigo 4 do PL, em questão, reivindicando, conforme o requerimento formulado nos termos do anexo único deste projeto de lei, que se encontra anexado. A competência ficará ao cargo da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura. Portanto, a matéria legislativa se encontra de acordo com as normas técnicas e no tange aos seus aspectos formal e material. O projeto de lei de interesse social local. Pelo exposto, aos membros da Comissão de Justiça e Finanças e das de Serviço Público deliberam, com fundamento nas considerações precedentes deste parecer, recomendo aos nobres colegas do plenário, pela aprovação do projeto de lei número 010/2025, de autoria do prefeito municipal, senhor Davi Moreira de Carvalho, que autoriza o Poder Executivo a conceder premiação a participantes de eventos esportivos e culturais e da outras providências, na forma como se acha é o parecer em conjunto. Devolva-se o processo à mesa diretora. Parecer da Comissão de Justiça e Legislação pela aprovação. Presidente Junimar Normando dos Santos, relator Kleber de Almeida Lopes, secretário Júlio César Pereira da Conceição. Parecer da Comissão de Finanças, presidente Damião Natal de Lima, relator Jazila Munier Leão, secretário Júlio César Pereira da Conceição. Parecer da Comissão de Serviço Público, presidente Antônio Marques da Silva, relator Divino Pereira de Jesus, secretário Cláudio Rodrigues de Melo. Feita a leitura, senhor presidente. Está em discussão o parecer. Encerrada a discussão, está em votação nominal. O vereador Cabo Jazi, como vota? Favorável. O vereador Júnior Legal, como vota? Sim. O vereador Kleber Sebim, como vota? Favorável.
O vereador Damião, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Júlio da Laranja, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Tonho Mecânico, como vota? Favorável. O vereador Clauderson, como vota? Favorável. O vereador Divino, como vota? Favorável, senhor presidente. Aprovado o parecer. Item 7 da pauta. Discussão e votação do parecer número 014/2025 da Comissão CJL, em conjunto com a CFO e CSP, opinando favorável pela aprovação do processo número 094/2025 do CPL, projeto de lei ordinário número 011/2025, datado de 2 de abril de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a doação de terreno urbano de propriedade do município de Alvorada do Norte ao Estado de Goiás para fins específicos e dá outras providências. Peço ao secretário para fazer a leitura do parecer número 014 da Comissão CJL, em conjunto com a CFO e CSP. Projeto de Lei 011/2025, de 2 de abril de 2025. Assunto: autoriza doação de terreno urbano de propriedade do município de Alvorada do Norte ao Estado de Goiás para fim específico e dá outras providências. Regimentalmente, protocolado conforme acima mencionado e dado conhecimento ao plenário na sessão ordinária do dia 7/4/2025, com cópia aos vereadores. Foi despachado a essa Comissão de Justiça para que, se possível, analisar juntamente com a de Finanças e Orçamento e a de Serviço Público sobre a emissão do parecer em conjunto nos termos do artigo 18 do Regimento Interno, em seu parágrafo 2º. A PL já se encontra analisada pela assessoria jurídica dessa Câmara Municipal. Assim, cumpre emitir o parecer sobre o projeto de lei 011/2025, acima epígrafo, no qual o chefe do Executivo pede autorização legislativa para doar um terreno de propriedade do município situado na Rua 4, esquina com a Rua 5, quadra 23, lote da área especial D, localizada no bairro Nova Vila dessa cidade, sob a matrícula 5.668, do livro 2, Registro Geral, Cartório do Registro de Imóveis. A autorização tem por objetivo a construção de um ecoponto no bairro Nova Vila, que servirá para o recebimento e armazenamento temporário de matérias recicláveis, tais como plástico, vidro, papel e metal, e outros itens passíveis, conforme consta na justificativa do chefe do Executivo. Com essa iniciativa estará concretizada o esforço do Executivo Municipal colaborar com a preservação ambiental e sustentabilidade. Dessa forma, a presente doação, sem ônus para o Estado de Goiás, vem no intuito de destinar corretamente um local adequado para a reciclagem do lixo, pois que a construção do ecoponto irá criar um ponto de referência para a coleta seletiva, de incentivar a participação ativa dos cidadãos no processo de reciclagem. O artigo 4 do PL em análise estipula para o efeito de avaliação o valor de R$ 120 mil do referido imóvel para doação. Anexo ao PL se encontra a certidão de inteiro teor do terreno, emitida em 14/3/2025, e o laudo da avaliação emitida em 3/4/2025. Nesse sentido, concluímos que, a partir da análise do projeto de lei 011/2025 e seus anexos, pode-se afirmar que o tal projeto não encontra nenhuma legal, uma vez que, em sua própria redação, prevê o seu artigo 3, que, após a conclusão e entrega da obra, o município será responsável pela sua administração e manutenção. Portanto, a matéria legislativa se encontra de acordo com as normas técnicas no que tange aos seus aspectos formal e material. O projeto de lei é de interesse social local. Pelo exposto, considerando os fundamentos legais e constitucionais e o debate pela comissão reunida, deliberam pelos seus membros o conjunto, o parecer, opinando favorável pela tramitação e acolhimento do projeto de lei 011/2025, que autoriza o prefeito municipal dispondo sobre doação do terreno urbano de propriedade do município ao Estado de Goiás para fim de construção do ecoponto, sem ressalvas. É o parecer em conjunto. Devolva-se o processo à mesa diretora
Presidente, Junimar Normandes dos Santos. Relator, Kleber de Almeida Lopes. Secretário, Júlio César Pereira da Conceição. Parecer da Comissão de Finanças. Presidente, Damião Natal de Lima. Relator, Jazila Munier Leão. Secretário, Júlio César Pereira da Conceição. Parecer da Comissão de Serviço Público. Presidente, Antônio Marcos da Silva. Relator, Divino Pereira de Jesus. Secretário, Cláudio Rodrigues de Mello. Feita a leitura, senhor presidente. Está encerrada a discussão do parecer. Está em votação nominal. O vereador Kleber Sebinho, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Cabo Jazi, como vota? O vereador Júnior Legal, como vota? Sim. O vereador Damião, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Júlio da Laranja, como vota? Favorável. O vereador Cláudio, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Divino, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Tony Mecânico, como vota? Favorável. Aprovado o parecer. Item 8 da pauta. Discussão e votação do parecer número 015/2025 da Comissão CJL, em conjunto com a CFO e CSP, opinando favorável pela aprovação do processo número 093/2025, CPL, projeto de lei ordinária número 012/2025, datado de 2 de abril de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terras de suas propriedade a famílias do município de Alvorada do Norte e da outras providências. Peço ao secretário para fazer a leitura do parecer número 015/2025 da comissão da CJL em conjunto com a CFO e CSP. Projeto de lei 012/2025, de 2 de abril de 2025. Interessado, chefe do Executivo Municipal. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas e terras de sua propriedade às famílias do município e dar outras providências. Relatório: o projeto de lei foi encaminhado pelo senhor prefeito Davi Moreira mediante ofício. Mensagem 071/2025, de 2 de 4 de 2025, contendo a exposição dos motivos e os requerimentos para que seja tramitado com urgência. Depois de protocolado nessa casa na forma regimental, conforme acima mencionado, seguiu ao conhecimento do plenário na sessão ordinária de 7 de 4 de 2025, com distribuição de cópia aos vereadores, despachando a essa comissão para fim de parecer, com observância ao dispositivo do parágrafo 2º do artigo 118 do Regimento Interno, já que a matéria tramita em regime de urgência especial, iremos em conjunto com a Comissão de Serviço Público. Ao projeto de lei se encontra analisado pelo Dr. Eduardo Jorge da Cruz, assessor jurídico dessa Câmara Municipal. O Poder Executivo alega, na sua exposição de motivos, que a doação se refere a 50 terrenos urbanos e tem por objetivo promover a habitação popular para famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda mensal familiar de até um salário mínimo. Esclarece ainda que a iniciativa faz parte do programa para ter onde morar, modalidade construção, e que a doação contempla cotas específicas para idosos, pessoas com deficiência e mulheres vítimas da violência doméstica, proporcionando assim a equidade da distribuição dos lotes. Salienta também, em sua justificativa, o senhor prefeito, que a Lei 21.219/2021 obriga que os critérios de seleções sejam através de sorteio dos beneficiários. Atendo o exposto, cumpra-se emitir o parecer sobre o projeto de lei número 02/2025, no qual o chefe do Executivo pede autorização legislativa para doar área de terras cujo loteamento localizado no bairro Nova Vila, na Avenida Senador Ramos Caiado, se encontra nas quadras C, lotes 1 com 3, D, lotes do 1 ao 6, E, lotes do 1 ao 6, quadra F, lotes do 1 ao 6, quadra G, lotes do 1 ao 14, quadra H, lotes do 1 ao 6, quadra I, lotes do 1 ao 6 e quadra J, lotes do 1 ao 3. Da execução do projeto de lei, com a presente doação, ficará a cargo da GEAB a autorização inicial para abertura das inscrições a fim da seleção das famílias a serem beneficiadas. Sendo assim, não quanto à doação dos lotes, reivindicada pelo Executivo Municipal, visando a construção
exclusiva de unidades habitacionais de interesse social. Parecer, por fim, estando a matéria legislativa em consonância com as normas técnicas, os aspectos, forma material, quando também atende o interesse social local, conclua-se pela legalidade e pelo exposto, considerando fundamentos legais e constitucionais, deliberam em conjuntos favoráveis pela tramitação e acolhimento do projeto de lei 02/2025, de autoria do prefeito municipal, na forma como se acha transcrito, acolhendo assim o parecer jurídico acostado aos autos. É o parecer, presidente Junimar Normando dos Santos, relator Kleber de Almeida Lopes, secretário Júlio César Pereira da Conceição, parecer da Comissão de Serviço Público, presidente Antônio Marcos da Silva, relator Divino Pereira de Jesus, secretário Cláudio Rodrigues de Mello. Feita a leitura, senhor presidente. Está encerrada a discussão. Encerrada a discussão, está em votação nominal. O vereador Divino, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Cláudio, como vota? Favorável, senhor O presidente. vereador Tonho Mecânico, como vota? Favorável. O vereador Júlio da Laranja, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Damião, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Kleber Sebinho, como vota? Favorável. O vereador Júnior Legal, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Cabo Jazi, como vota? Aprovado o parecer. Item 9 da pauta. Discussão e votação do parecer número 016/2025 da Comissão CJL em conjunto com a CFO, opinando favorável pela aprovação do processo número 089/2025 SAPL, projeto de lei complementar número 002/2025, datado de 1 de abril de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre atualização de vencimentos base dos cargos de que se especificam, altera a tabela do anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 21/2024 e de 31/1/2024 e dá outras providências, respectiva emenda aditiva número 01/2025, que altera a redação do artigo 1º do PLC 002/2025, em acolhimento ao ofício 075/2025, que foi recepcionado pela CJL. Peço ao secretário para fazer a leitura do parecer número 016/2025 da Comissão CJL em conjunto com a CFO. Projeto de lei complementar 002/2025, de 1 de abril de 2025. Assunto: dispõe sobre a atualização de vencimentos base dos cargos de que se especificam, altera a tabela de anexo 1 da Lei Complementar Municipal 21/2024 e de 31/1/2024 e dá outras providências. Deu entrada nessa Comissão de Justiça e Legislação o projeto de lei acima em epígrafe para exame e emissão do parecer na forma que dispõe sobre o artigo 60 do Regimento Interno. A matéria legislativa foi protocolada regimentalmente nessa Câmara Municipal, conforme acima mencionado e apresentado na sessão ordinária de 7/4/2025, com conhecimento dos senhores vereadores por distribuição de cópia. O projeto de lei foi encaminhado pelo senhor prefeito Davi Moreira, mediante ofício mensais 006/2025, de 1/4/2025, contendo exposição dos motivos. Em sua justificativa, esclarece o senhor prefeito que os cargos mencionados no respeito do projeto de lei complementar não foram contemplados quando da aprovação da Lei Complementar 21/2024. Portanto, para fazer justiça, é necessário que tal correção seja feita, restabelecendo o direito de sua remuneração corrigida aos cargos de agente arrecadador, agente administrativo e fiscal vigilância. Esta comissão, reunida com a de Finanças e Orçamento no dia 9/4/2025, para a conclusão do parecer, recepcionou na oportunidade, por despacho do senhor, solicitando via protocolo que fosse aditado ao projeto de lei complementar número 02/2025, para a inclusão de mais um cargo em sua redação. Assim, essa Comissão de Justiça, por sua relatoria, acolhendo a solicitação por escrito do prefeito municipal e acrescendo na necessidade de modificar a redação dada no artigo 1º, entenda a necessidade de emendar e acrescer a linha, dando nova redação
na PLC 02/2025 do Poder Executivo. Emenda aditiva 01/2025, de 9 de 4 de 2025. A PLC número 02/2025 do chefe do Poder Executivo Municipal, que passa a tramitar na forma abaixo. Assunto: inclui ao cargo de assistente de sala de aula, no artigo 1º do caput do projeto de lei 02/2025. Acrescenta a linha no mesmo artigo e dá outras providências. Artigo 1. Inclui-se o projeto de lei complementar 02/2025 o cargo de assistente de sala de aula. As disposições do artigo 1º do caput acrescenta para vigorar na forma seguinte. Artigo 1º. Fica atualizado os vencimentos base dos seguintes cargos: permanente, agente arrecadador, agente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de secretaria, fiscal de vigilância sanitária e assistente de sala de aula, alterando por consistente anexo 1 da Lei Complementar Municipal 21, de 31/1/2024, passando a vigorar doravante com os seguintes valores: anexo 1, quadro de carga horária, vagas e vencimentos, grupo ocupacional, apoio à educação, saúde, ação, turismo, esporte e lazer, cargo de assistente de sala de aula, carga horária 40 horas, vencimento, base, R$ 2.994,60. Sala da comissão aos 9 de abril de 2025. Justificativa: conforme considerou em sua exposição no ofício 075 de 2025, o chefe do Executivo, a presente emenda aditiva tem por finalidade contemplar, com advindo desta lei, a atualização também do cargo de assistente de sala de aula. Vereador Kleber de Almeida Lopes, relator. Feita a leitura, senhor presidente. Está em discussão o parecer. Encerrada a discussão, está em votação nominal. O vereador Cabo Jazi, como vota? Favorável. O vereador Júnior Legal, como vota? Sim. O vereador Kleber Sebinho, como vota? Favorável. O vereador Damião, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Júlio da Laranja, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Antônio Mecânico, como vota? Favorável. O vereador Clauderson, como vota? Favorável, senhor presidente. O vereador Divino, como vota? Favorável, senhor presidente. Aprovado o parecer. As matérias voltam na próxima sessão em estágio de segunda discussão e votação. Está encerrada a ordem do dia. Registra-se a presença do Dr. Ícaro, Marcos, Zete e Gleice. Sejam todos bem-vindos sempre. As considerações final. Autorizo o senhor secretário a fazer leitura da lista de oradores. Orador inscrito, senhor presidente. Não havendo inscrições de oradores, declaro encerrado o Parlamento Livre. E não havendo nada mais a tratar na presente sessão, declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite.